só pra dizer. Nós temos aqui ao nosso lado um dos atores do filme, Thomas Aquino, e a Lua Gabanini. A Lua é atriz e professora da Escola Superior de Artes da Série Helena, né? E o Thomas, ele fez o papel do Pacote no filme Bacurau, que a gente acabou de assistir. E agora a gente vai bater um papo aqui, vocês vão poder fazer perguntas. Então, eu queria que você tentasse, na sua visão, definir o que representa esse filme e por que os americanos ficaram tão chocados e qual foi a resposta do diretor do filme. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz. Estou feliz, na verdade, com esse filme, né, que tem viajado bastante, esse Bacurau, esse pássaro tem viajado bastante pelo mundo inteiro. Isso para mim é levar esse pedaço brasileiro, dessa cultura brasileira, dessa arte brasileira em todos os pontos aí desse mundo, que é enorme, né? Então eu fico muito grato, muito feliz com tudo isso que está acontecendo. E tá participando de um debate onde a gente pode fomentar aqui uma troca, uma sabedoria entre os seres humanos. Isso para mim é fantástico. Eu acho que o diálogo é tudo. Bom, essa questão da história de Nova York, eu não estava lá, mas eu soube, a gente tem um grupo no WhatsApp, que eu não vou dar o número, né? Que todo mundo fala assim, eu quero estar nesse grupo, não pode não. Mas é um grupo bacana, que a gente discute várias coisas e tal, e quando teve esse festival de Nova York, que é um dos principais festivais lá, e a gente exibiu o filme, quem estava lá era a Bárbara Collin, que faz a Teresa, junto com os atores norte-americanos também, e Kleber e Juliano, os diretores, estavam lá, e uma boa parte da plateia norte-americana ficou em estado assim, né, surpreso, e até um cara perguntou assim, por que os americanos, não entendi por que os americanos são vistos como os bad guys, né, os não mocinhos do filme, como os vilões. E aí Kleber falou assim, mas será que sempre assim? E quando é que eles quando que eles são os heróis, né? Porque a questão é que os filmes norte-americanos, não todos, mas sempre retratam como os mexicanos que são os vilões, como os índios que são os vilões, né? Assim, então, às vezes colocam os russos como os vilões, né? Os árabes, enfim, toda uma outra sociedade vilão, e eles sempre são os heróis. Né? Eu não estou aqui para criticar filme A e B, estou aqui apenas para compartilhar, que a gente abra mais a nossa cabeça em relação a isso, né? E refletir sobre isso, né? Que isso, para mim, traz uma reflexão, né? Como o filme traz vários pontos de reflexão. E é isso, assim, o prêmio de Cannes foi incrível, né? Assim, como todos os outros prêmios que o Bacurau ele vem ganhando por aí. E a visão europeia, pelo que eu pude estar lá aqui em Cannes, eu estive, foi muito incrível, foi uma boa recepção, teve muitos aplausos, foram acho que uns 10 minutos de aplausos assim, durante o final da sessão. A gente ficou super emocionado, choramos, depois a gente foi, enfim, num bar celebrar, né? Mas isso proporcionou ao filme outras viagens e proporcionou à arte, à nossa cultura de viajar mais ainda, né? De as pessoas... Que filme é esse que recebeu esse prêmio tão importante, né? Que é o Prix du Jour, né? Que é o prêmio do júri, assim. Então, isso para mim é fantástico, sabe? Essa recepção, essa compreensão desse filme, saber que esse filme ele está relatando várias outras questões e aspectos sociopolíticos que acontecem, independente de eras, né? Porque esse filme é escrito há mais de 10 anos, eles estão escrevendo esse roteiro, né? E como que a gente vive nesse ciclo. Enfim, eu vou passar as palavras aqui, que senão eu vou terminar essa sessão sozinha aqui, então é melhor a gente falar junto. Bom, a Lua tem uma visão também interessante, porque numa entrevista que ela deu para um site aqui em São Paulo, ela disse que o filme lembra muito os Bastardos Inglórios, né? Esse filme que era vingança contra os nazistas. Dá para você explicar a tua interpretação sobre esse filme? Boa noite, boa tarde, né? 5h30 ainda. Boa tarde. Como o Tomás falou, eu queria agradecer também a abertura de um espaço, um momento que está tudo fechando,
não está dando para encontrar, tudo é contrário, tudo é opondo ao encontro, isso aqui está abrindo com o cinema, com o encontro, com o debate, então eu acho isso sempre muito, muito, muito importante. Eu acho que eu quero mais, eu sou uma atriz também, né, atriz de teatro, apaixonada por cinema, acho que eu tenho mais a que ouvir, porque tem um ator aqui, mas a coisa do Bastardos é o seguinte, eu acho que esse filme, tem filme que é bom, eu adoro cinema, tem filme que é bom, esse filme não é só bom, esse filme tem uma pertinência histórica que é impressionante, o momento que ele foi, está 10 anos, eu não sabia, escrevendo, mas o momento que ele acontece, esse governo que está aí, realmente é um pouco tocante, assim, essas sincronias históricas que você fala, poxa, a arte tem sua função mesmo. Então é muito lindo. O filme é bom não porque, por tudo, né? Por ele ter bons atores, excelentes atores, mesmo não tendo só atores, mas o acontecimento de atuação acontece plenamente. Tudo é bom. Roteiro, direção, tudo que diz uma cinematografia, tudo é bom. Mas ele tem uma questão histórica muito importante que ele mostra quem está na mira. Quem está na mira da arma. E quem está na mira da arma são os possuídos. E o filme faz isso muito bem. Você falou, né, a cara do povo. O que é? Você vai no cinema, eu sou atriz branca, eu sei como é que é isso, é privilégio que é ser atriz branca, só tem ator branco, só tem atriz branca, é tudo a mesma cara, tudo a mesma idade, eu não sei dizer. Aí quando você vê isso daqui, para mim ele me lembra também o espetáculo da Lia Rodrigues, quando tem aquele povo dançando, eu não lembro o nome, Fúria, quando tem aquele povo dançando, é uma coisa impressionante. É isso que tem aqui também. Vai mostrando, são muitas caras, é muito jeito de se vestir, de viver, de pensar, de acontecendo junto. E aí quem está na mira são os despossuídos. E quem está com a arma na mão, no caso os norte-americanos, e nunca, aquela cena que eles conversam ali, os brasileiros, nunca um brasileiro vai pertencer aos americanos, vai pertencer ao mundo europeu. Não, você vai sempre ser o outro. Tem uma escritora que eu estou apaixonada, que é a Grada Quilomba, em Giculé, Memórias da Plantação, é um livro incrível, e ela fala sobre o outro, como é que o racismo é criado. Ele cria, porque você tem que criar o outro. Ela diz que o racismo é irracional, ele não tem o menor sentido. Então você tem que fazer um discurso sobre isso, você tem que criar um discurso para ele acontecer. Então você cria um discurso do horror, que é bonito, tudo que é feio, de que não tem alma, aquele sabe, que não pensa, você vai criando, por isso que é fácil pegar e matar, porque, como o prefeito fala no final, você matou pessoas importantes. Quem deu essa importância a essas pessoas? Quem é importante? Que ser humano que é importante, que o outro ser humano não é importante? O filme é cheio de detalhes. Assim, eu estou tentando levantar um ponto que me pega, que é esses possuídos, num lugar que sai do mapa, ou seja, um não lugar, a utopia está dada, que tomam um psicotrópico muito forte, ou seja, está dada a utopia. Então, tudo pode acontecer nesse lugar de discurso, e é isso que me lembra um pouco Bastardos Inglórios, quando eles queimam o Hitler, que é você disputar o imaginário da possibilidade de reação. Esse filme traz isso, sim, a possibilidade de reação. Ele é o meu Bastardos Inglórios no sentido de, eu falei até ontem, eu não sou a favor da arma, não sei ainda se pegarei em arma, espero que não. Eu não digo nem não totalmente, porque está tão difícil, mas não, a princípio não. A princípio não. Agora, então, a arma está na sua cara. Então, assim, essa coisa da revanche, assim, né, é uma revanche simbólica também. E quem faz a revanche não é uma pessoa, é uma união de pessoas. Isso é muito importante, que é um coletivo que se une para responder alguma coisa. Isso é importantíssimo no filme, eu acho. E acho que ele tem essa potência histórica de dizer, nesse momento histórico que a gente tem um presidente flertando com a arma na mão, entendeu? Acho que o simbólico é importante, dizer que tem um pouquinho de limite às coisas. Existe um limite, né? A gente está tentando debater esse limite também em discurso. Nós, que somos artistas, estamos discursando sobre isso. Como que a gente pode dizer que há um limite? E a gente está no campo do simbólico ainda, né? Então, nesse campo do simbólico, como artista, como atriz, atora, a gente acha que está disputando um pouco esse imaginário de gente que está em pé, com o coluna ereta ali pensando. Recupera também, né, um pouco do sofrimento do povo nordestino, né, e da sua própria cultura, né, como eles preservam até a sua cultura, né, com as danças, com os cânticos, já no começo, quando há o enterro e o velório, né, daquela... É importante começar com o enterro, né? É muito simbólico aquilo. E, então, assim,
Como é que foi que a população reagiu a toda essa trama, né? Porque depois eles assistiram o filme, né, com vocês. Eles entenderam? É uma boa pergunta, que realmente a gente viveu 3 meses lá, né, que a cidade onde a gente filmou foi Parelhas, que é o interior do Rio Grande do Norte, e a gente ainda foi para o interior do interior, que a cidade se chamava Barra, que é onde era Bacurau, né, assim. Então a nossa base ficou em Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte, e a 1 hora de distância, mais ou menos, numa estrada de barro, onde só passava Toyota, a gente teve que alugar uma Toyota, né? Teve toda uma estrutura de cinema para fazer esse cinema, né? Para poder chegar no local do set e filmar o filme, né? Assim. E eu, como um ator pesquisador, um artista pesquisador, eu adoro estar no cenário onde eu vou fazer a história e começar a tentar viver aquele lugar, né? E ao olhar aquelas pessoas, esse personagem, o Pacote Acácio, ele me trouxe muito apenas a observação, o olhar, né? Porque são muitos olhos vivos, muitos olhos fortes, são povos um povo com a sabedoria, sabe? Uma inteligência, uma vida, uma vivência ali, sabe? Tem muita história naqueles olhos, são olhos de que já viram muitas coisas, né? E como são doces, ao mesmo tempo que são também, como é que eu posso dizer, defensivos. Eles estão ali para receber a gente e tal, mas ao mesmo tempo, se vê que alguma ameaça acontece, fecha uma porta na tua cara. São pessoas inteligentes, né? Assim, isso é maravilhoso. E então, quando eu passei, teve uma tarde que eu fiquei em Barra, que é a cidade, e são, se eu não me engano, acho que umas 25 casinhas que tem lá, sabe? Uma comunidade muito pequena, acho que menos até. E eu tomei café praticamente em todas as casas, porque onde eu passava, vem cá tomar um café. E eu achava isso maravilhoso, eu não ia negar um café, né? Eu não ia negar. E foi maravilhoso para mim, assim. Então eu criei um laço de amizade com essas pessoas muito grande, assim. Estou muito feliz, e até porque ainda recebo algumas mensagens de algumas pessoas lá, Tomás, que saudade, venha para cá. E, enfim, e eu não pude estar quando teve a exibição do filme lá em Barra, que a produção do filme montou um telão gigante com um mega som, uma mega estrutura, onde foi filmado para aquelas pessoas poderem assistir. E tinham pessoas que nunca tinham visto um filme na vida. E isso aqui, para mim, é onde a arte toca mais profundamente nas pessoas, sabe? É o poder da gente colocar algo, uma arte para você poder ver e vislumbrar e criar o seu imaginário, e a partir daí poder estudar e pesquisar, enfim, ter o livre-arbítrio de criar. Né, assim, então as pessoas, porque eu estava fazendo outro trabalho, então não pude estar lá, estava na Bahia filmando, e me mandaram imagens e vídeos assim, pessoas chorando, né? Então a recepção do filme lá foi interessante, muitas pessoas compreenderam sim o que se acontecia, porque aquela certa opressão acontece, né? A começar da estrutura da cidade, né? A água é escassa, né? A chegada para chegar naquela cidade é escassa. Né, assim, as pessoas que estudam em Parelhas têm que pegar um transporte que demora 1h30 numa estrada de terra para chegar, e quando chove, né, porque o sertão às vezes não chove, quando chove, graças a Deus, fica muita água, mas alaga a estrutura da única passagem que tem, a cidade fica ilhada. Então são várias problemáticas, né, assim, que acontecem, mas as pessoas sim curtiram bastante, curtiram muito, choravam bastante, e hoje Parelhas virou um centro histórico. Quando a pessoa quer chegar em Barra lá, tem uma placa Bacurau, se for, vá na paz, e tem umas mãos de alguns atores e atrizes que colocaram tipo uma calçadinha da fama lá, sabe? Então ficou tudo meio que como uma estrutura de uma visita bem legal, assim. Então o filme foi bem recebido lá. Uma curiosidade que acho que todos têm aqui é com relação àquele comprimido que eles colocavam na língua das pessoas. Você pode explicar pra gente qual é a ideia daquilo? Os psicotrópicos naturais. Na verdade, assim, muitas alusões a esse psicotrópico, né? Tem várias visões, né? Eu vou ter uma visão, você vai ter uma, ela vai ter outra, assim. E acredito eu que, para mim, aquela ilustração dos psicotrópicos naturais, eles são um facilitador para que você possa estar presente, sabe assim? Porque
na estrutura do filme, existem outros remédios que chegam na cidade, né, que a Sônia Braga, a atriz Sônia Braga, fala sobre os remédios e fala que Tony Júnior deixou aqueles remédios, né? E aqueles remédios são inibidores do humor, né? Então, para mim, eu vejo como um controle social daquela sociedade, né? Falando assim, então é um inibidor para aquelas pessoas ficarem sob um controle. E Damiano, que é essa pessoa natureza, tipo um curandeiro, né, que existe na sociedade, ele quem cria esses psicotrópicos naturais, né? Então, para mim, é como se fossem uns remédios, né, para aquela sociedade expandir a tua mente, né, e ficar mais favorável a reações e não ficar em opressão, sabe, do jeito que você está ali. Eu já ouvi várias histórias, ouvi que aqueles psicotrópicos naturais vieram do céu, enfim, várias pessoas criaram várias partículas específicas de cada coisa, né? E, como o Kleber sempre fala, eu não gosto de explicar o que seriam os psicotrópicos naturais, porque eu acho que cada um vai ter a sua visão, a sua criação, e isso fica na mente de cada um. De onde vem esse psicotrópico natural? Para quê? Por quê? Então, acho que às vezes é bom deixar a mente fluir e vai com ela, sabe assim? Mas eu acho que é uma ideia bastante interessante. O cinema brasileiro está vivendo um momento tão bom, né? Inclusive concorrendo ao Oscar, né? Democracia em Vertigem, e justamente no momento em que a cultura está sofrendo tantos cortes de financiamento, perdeu a dimensão de ministério, passou a ser uma secretaria. Como é que está sendo fazer arte, fazer cinema no Brasil e o que se coloca daqui para frente? Quer dizer, a gente vai conseguir continuar produzindo arte da melhor qualidade, como esses dois filmes que foram tão bem aceitos lá fora? Olha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse ontem na reportagem, assim, a arte vai muito bem, obrigada, a arte não está com problema. Existe uma questão aqui administrativa e um pensamento sobre o que é arte, que está em disputa. O que está sendo disputado é que se acha que arte é uma coisa, e o que a gente está discutindo, quem faz arte, né? Eu estou mais fazendo parte do movimento aqui de São Paulo, pessoal de teatro de São Paulo, de grupo, tudo, que está com o artigo 5º, discutindo inclusive a questão da censura, que está na Constituição, a liberdade de expressão. Então, o que a gente está debatendo aqui é que arte é o que você fizer dela. Você tem direito de assistir o que você quiser e eu tenho direito de, como artista, fazer o que eu quiser. E essa é a troca. Você pode não ir, você pode boicotar. Boicotar é um ato político. Você pode não ir, ninguém pode não ir, xingar, jogar tomate, isso pode. A censura é feita pelo Estado, e isso está acontecendo no momento. Quando ele tira, por exemplo, o presidente tira a verba dos filmes LGBTs, ele tira, isso é uma censura. Essa verba estava dada, o filme já tinha sido aprovado, e ele decide que aquilo não é família, isso aqui é o tipo de gente que deve existir, e ele tira isso do imaginário. Como se ele, né, pudesse, sendo que, eu repito, é um presidente que não ganhou por voto unânime. Ele não tem o voto de 100% da população, ele não pode decidir o que 100% da população quer ver, viver e ser. Então, existe uma questão que é censura mesmo, que é você limitar. Você limita com verba, você limita com ações, você limita intimidando uma instituição que assim não compra a tua obra. Isso no teatro é muito claro. E no cinema, imagina, porque para você fazer um filme como esse, não é só o diretor que ganha, o ator que... É maquinista, é carro dirigido. Então, é muita gente que trabalha. Quando você tira uma verba, você cria um desemprego em massa de muita gente. Porque a cadeia que se trabalha no meio artístico, um espaço para estar aqui hoje, alguém está lá recebendo, você tem bilheteiro no espaço de teatro, tem o cara que monta, é muita gente que trabalha, celador, todo mundo trabalha. Então, quando você abre espaço, quando você abre um filme, você tem muita coisa gerando. Então, é um pensamento econômico até louco do Brasil, né? Porque você manda um filme para fora, você cria turismo para o Brasil, você cria interesse, é tanta coisa que você gera, que interessa para o país. Então, é um pensamento que não faz o menor sentido. Mas o que está em disputa não é se a arte vai continuar ou não vai continuar, ela vai continuar. E esse governo aí não diz que não quer arte, ele diz que quer um tipo de arte. É isso que a gente tem que ficar atento. Ele diz que a arte é isso. Bom, antes de passar para as perguntas da plateia, eu queria a sua posição a respeito dessa questão. Eu concordo plenamente e só vou acrescentar que Bacurau, no filme, no final do filme, nos créditos finais, ele fala que foram gerados 800 empregos diretamente e indiretamente, né? Então, realmente, é muita gente que trabalha. Eu acho que os filmes nacionais que estão surgindo agora, na verdade,
sempre surgiram, a gente faz arte, e arte é uma resistência, né? Sempre foi uma resistência, você vê desde a época da ditadura militar, enfim, e grandes músicos e artistas que fazem a música, que compõem, que estão lá, que são proibidos e vão e fazem escondidos, depois fazem abertamente. Eu acho que a arte ela é uma revolução, né? Eu acho que tem um filme chamado Em Nome da Rosa, que é um filme muito antigo, com Christian Slater e o Sean Connery, que são dois belíssimos atores, e esse filme ele retrata um pouco sobre essa questão. Não estou querendo falar de religião nem nada, apenas estou comentando uma história sobre o filme. E o filme ele fala sobre o cristianismo e como o cristianismo ele doutrina as pessoas naquelas questões, né? E eles queimam livros em massa para que a população não tenha acesso aos livros e não possam, assim, poder pensar e poder agir e ter o livre-arbítrio de fazer as coisas. Então, eu acho que os filmes nacionais que estão surgindo agora são frutos, claro, de um certo governo que teve no passado, né, que são ainda verbas que a gente tem para poder fazer, e sempre teve essa questão de criação, né? É como ela falou, existe uma censura que está acontecendo, né? Uma censura. A partir do momento que você escreve um projeto, a pessoa lê o projeto e fala, mas vai ter beijo gay? Isso já é uma pergunta sobre uma censura, enfim. Mas eu acho que o Brasil, ele pode evoluir sim, sabe? Eu acho que a gente tem que abrir os olhos e entender que a arte está aí, mas que tipo de arte é que esse governo quer e que tipo de arte que nós queremos fazer. Apenas abrir e expandir a mente. O Fernando quer fazer a primeira questão, né, Fernando? Aí depois você comanda aí com a plateia quem quer fazer as perguntas. Primeiramente, quero agradecer a participação de vocês nessa inauguração do Cineclube. Eu faço parte da curadoria do Cineclube. E o pessoal ficou perguntando por que escolhemos Bacurau hoje no aniversário de São Paulo. E a resposta é óbvia, né? Estamos numa cidade amplamente nordestina, né? Tem muito nordeste aqui, né? Então, Bacurau é um filme maravilhoso que retrata o sertão de uma forma diferente do que outros filmes retrataram, né? Tanto que nós temos aí o Seridó, né? Não é o sertão seco, é um sertão verde, né? A Vingança do Cangaço, vamos colocar assim, né? Remete muito a Canudos. Mas a questão que eu queria abordar com vocês é sobre a glorificação da violência que é mostrada no filme, né? Você vê o povoado assistindo os assassinatos no telão, né? O recurso da tecnologia no consumo da violência, né? Os americanos que estão com o propósito de assassinar, filmados por um drone, dirigidos através de um ponto eletrônico. E queria que vocês pudessem falar sobre isso, sobre esse tema que é tão bem retratado no filme, que é tão atual hoje, que é o consumo da violência com a tecnologia. É uma pergunta bastante interessante. A questão primeiro começando do Nordeste, aqui em São Paulo, né, eu gosto muito, né, assim, uma das visões que eu tenho é que, mais como uma reflexão mesmo, assim, né, de por que o Nordeste teve que migrar para o Sudeste, né, assim, é apenas uma questão, né, quais são as profissões e ofícios desses nordestinos em São Paulo, né? Onde está a maioria desses nordestinos, né? Não estou falando especificamente quem são, onde estão, mas que a gente reflita sobre isso, né? Mas eu acho bacana ter nordestinos em todos os lugares do Brasil. E em relação a essa questão da violência no filme, né, que estão assistindo às mortes do Pacote, né, o rei do Teco, né, quando ele sai matando. Eu acho que a construção do filme fala desse personagem, que é um personagem que fez umas coisas no passado, não quer mais fazer isso, ele quer viver uma vida, ele até pega cadeiras escolares na igreja e vai tentar viver uma vida com Teresa, enfim. Mas algo faz com que ele volte a ser quem ele era, né? Só que ele tenta de uma forma diferente. Ele não quer mais voltar a ser o Pacote. No entanto, ele tem que recorrer para alguém que saiba que já entrou num outro mundo, que é Lunga. E Lunga não saiu daquilo, né? Ele vê que Lunga não saiu daquilo. E ali a questão é morrer ou sobreviver, né? Porque, para mim, Bacurau é uma sociedade pacata. Todo mundo vive bem, tem uma trans, que é como se fosse a líder da comunidade, que vive com 2 homens, né? Tem um casal de lésbica, que transa com quem quiser. Tem a dona que eu esqueci o nome da personagem, mas que traz um caminhão e vem com um cabaré, né, para a cidade e vai fazer o que quiser, quem quiser.
né? Então, enfim, tem a feirinha. Então são pessoas que estão ali, que estão curtindo a sua vida tranquila. Claro, é uma sociedade que é utópica, porque tem um momento, uma das cenas que eu acho que é bem interessante falar, que é quando estão levando, que Daisy grita que estão levando de Sandra à força, quando estão levando a prostituta à força. E ninguém na sociedade intervém, né? Só o papel de Sônia Braga que tenta intervir, mas ainda assim ela é levada. Então é mais uma vez mostrando essa questão da cultura machista mesmo, de como a mulher seria um objeto, né? Então isso é um absurdo. Então é bem explícito nesse filme, mostra que também é uma sociedade com problemas, que tem algo para se recorrer. Mas a questão dos Rei do Teco, esse personagem ele faz um caminho. Então, a partir do momento em que ele chega na cidade e que vê aquele telão e as pessoas admirando ele por aquilo, a primeira coisa que ele fala é: desliga essa merda. Porque ele não está feliz com aquilo, né? Então ele quer mostrar que ele não quer mais aquilo. E ele tenta, de uma certa forma, reagir àquilo e dizer: ó, Lunga, para a gente tentar resolver isso aqui, sabe? Mas não é o melhor caminho. Ele sente que não é o caminho, mas ou é morrer ou sobreviver. E ele espera sobreviver. Então acho que é isso que Bacurau retrata bastante, a resistência, né? Eu tô com os meus, né? Eu tô falando eu tô com os meus é pacote. Então ele fala, eu também tô com os meus, né? Mas eu tô com os meus. Então é isso que retrata bem essa imagem desse personagem, dessa resistência, dessa luta, né? Ele tá ali o tempo inteiro, putz, o que é que tá acontecendo? O caminhão chega furado de bala, meu Deus, eu vou ter que voltar a ser pacote, será? Mas eu não quero. No entanto, que ele escolhe ficar com Tereza e as crianças na escola e não corre para estar com Lunga e decapitando cabeças, né? Enfim, eu acho bem pesado. Eu também não sou a favor das armas, né? Infelizmente isso está acontecendo aí. Existe uma questão circunstancial também. Vou fazer que nem você. Acho que tem que refletir um pouquinho, porque as circunstâncias daquele lugar. Se você perguntar para qualquer... Quando perguntam para os americanos por que vocês estão fazendo isso, ninguém sabe responder. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer um de Bacurau por que vocês estão fazendo isso, eles vão saber responder. Essa é a grande diferença. É uma questão de circunstância, a ação. Eu acho que isso que traz a questão dos despossuídos juntos novamente. Porque existe, eu vou falar também uma autora que eu acabei de ler, que é a Bell Hooks, ela fala: temos que acabar com o patriarcado capitalista da supremacia branca. É isso. Existe um patriarcado, é todas as palavras juntas, eu acho ótimo. Capitalista da supremacia branca, que não sabe, que está fazendo as coisas assim. E aí quando acontece alguma coisa, nossa, que violento, nossa, que selvagem que eles são. E olha, eu falo, nossa, que selvagem, olha as roupas cheias de sangue, que gente, que selvagem. Não tem, essa ideia do outro que é formada é impressionante mesmo. Porque daí o outro nunca é você, então eles são estranhos. Então quando eles vêm e fazem a mesma coisa, um pouquinho à altura, é muito violento para os americanos. Então eu acho que tem um revide simbólico nesse filme, que eu acho que é importante em relação ao fato da violência. A violência está instaurada, né? E eu acho que existe um revide sobre a violência. E eu fico pensando sempre, eu detesto falar isso em público, mas eu não lembro, eu posso estar equivocada, se alguém consegue me lembrar um momento histórico, acho que o Gandhi deve ter conseguido um pouco disso, algum momento histórico que conseguiu se mudar, um percurso histórico que era muito violento, que não fosse na mesma altura da violência, para poder modificar. Eu não sei que período histórico foi esse. Eu não estou dizendo que eu acho que estou a favor disso. Mas me conta que momento histórico que não teve que alguém matar alguém para resolver. A escravidão foi assim, teve que matar muito branco para parar. Tudo teve que fazer um pouco, tem limite. Tem limite. Então, eu não sei dizer como que eles poderiam abraçar os americanos e dizer, por favor, não usem armas. Não sei de que maneira reagir a uma violência colocada como essa. Bom, tem uma questão? Eu vou aproveitar só para fazer umas referências a esse filme. Ele tem alguns elementos que remetem à minha infância, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, coincidentemente, aliás, eu vou falar só de coincidências a partir de agora. A primeira coincidência é que o meu pai foi delegado na década de 60 da cidade de Parelhas. A outra é que eu conheço a cidade também. A expressão Bacurau também é um elemento da minha infância, que na verdade é uma ave, né? Uma ave noturna, soturna. E eu me lembro muito bem, eu vou contar rapidamente, que é uma história um pouco mais longa, mas na política do Rio Grande do Norte, esse apelido era dado aos seguidores do Aloysio Alves,
que foi ministro no governo Sarney, na disputa política, na década de 60, ele foi alcunhado, na verdade o grupo rival queria pichá-lo de figura soturna, tal. Então eles foram pichados de Bacurau. Mas eu gostaria de perguntar agora, para terminar, eu gostaria de perguntar até que ponto a estrutura, enquanto arte de Bacurau, o que essa estrutura filmográfica, né, a estrutura do filme, o que ela é um discurso contra o armamentismo ao mesmo tempo? Contra a política armamentista? Essa coincidência realmente foi muito coincidência, viu, do nome Bacurau, né? Que quando a gente chegou lá na cidade, o filme já estava com o nome Bacurau, né? E as pessoas falaram que é uma questão política, porque começaram a falar sobre essa história, né? E Kleber e Juliano não sabiam, não, é uma mera coincidência, né? Até porque Bacurau em Recife, Bacurau é o pássaro, né, conhecido como esse pássaro noturno, que só voa à noite mesmo. Mas Bacurau em Recife, ele é o último transporte da noite. Ele é quando passou da meia-noite, todo ônibus virou Bacurau, né? Então, já peguei muito esse ônibus, né? E, cara, a tua pergunta, eu acho que a gente vive num ciclo, né? Infelizmente, assim, para mim, a minha visão é que existe uma cultura, né? Foi a cultura portuguesa que chegou aqui e aí começou a, enfim, doutrinar dessa forma, aí apareceu outras doutrinas e vieram, aí surge um governo que traz uma questão mais democrática, um pensamento outro, começa então a ter coisas esquisitas de algumas pessoas por que essa pessoa tem um celular? Por que essa pessoa está pegando um avião? Como é que tem condições? Então, começam a surgir outras estruturas, negros estudando, isso vai incomodando certas pessoas, e aí surge uma outra coisa que acontece e volta a um passado de uma outra estrutura, né? Onde se existem uma classe majoritária. Eu não estou falando que todos os brancos, tá? Eu estou falando de uma estrutura cultural, né? Onde existe uma estrutura cultural de branco que realmente quer ter a sua ascensão financeira, e, enfim, e aí volta esse ciclo. Eu acho que a gente vive nesse ciclo. Até quando isso vai, eu não sei. Eu espero que isso vire uma linha, se passe dessa volta, né? Que se vire uma linha reta, que a gente possa viver em comunidade todo mundo, uma sociedade conjunta, né? Que a gente possa abraçar todo mundo, que a gente possa ser feliz, que a gente possa estar aqui conversando, tomar um café ali, enfim, sem questões raciais, sem questões de eu sou melhor, você é melhor, eu sou pior, você é pior, enfim, se cortar minha pele aqui ou cortar a sua, a gente vai sangrar igual, né? Assim, eu acho que a gente tem que ter essa visão. Eu não sei até quando, eu só espero que modifique. Alguém tem uma questão para fazer? Eu sou Carolina Borges. E essa questão da cultura, para mim, ficou bem explícita que a população, ela usou as armas que estavam no museu. Então, é uma questão da violência que já estava meio que na cultura daquela população, que as armas até ficam com a marca na parede, né, que as armas não tinham sido usadas faz um tempo e as armas voltaram a ser usadas. Então, mostra que a violência já estava registrada no museu, e aí as pessoas recuperaram isso para se proteger. E, assim, eu fiquei espantada com a reação das pessoas na hora que as pessoas morrem, na hora que o americano leva um tiro do Damiano, as pessoas comemoram a violência, comemoram a morte. Isso, assim, me incomoda. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham, assim, da violência estar estruturada no museu, e eles resgatam isso, e é na presença de agora as pessoas costumam comemorar, né? E aí eu também, assim, me incomoda que o papel da mãe no filme é cuidando da casa ou cuidando da criança. Não tem mãe fazendo alguma ação, né? Não tem, quem está fazendo ação é o Aquino, o Acácio e a Tereza, e tem mais os homens, né? Então também queria trazer esse olhar de que a mãe na sociedade é vista ainda como esse papel de dona de casa. Você se incomodou também quando qual foi tua reação quando a cabeça daquele americano explodiu?
você tapar os olhos, mas algo em você mexeu, assim, entende? O que eu acredito que sejam essas reações é que esse filme, a dramaturgia dele vai levando para um caminho em que a gente vai apresentando a história, quem são alguns personagens, vai delimitando algumas imagens, alguns conteúdos, e de repente a gente começa a ver esses vilões que aparecem, que são esses norte-americanos e que vêm e começam a oprimir essa sociedade, né? Então a gente começa a ver essa opressão, essa fábula, eles confabulando como vão, por uma questão de jogo, né, de uma psique que eles acham que é matar, é ganhar um ponto. Né? Então eles começam a confabular, não, eu vou matar lá Damiano porque eu vou ganhar tantos pontos, eu vou matar esse, eu que matei ela. E eles vibram com isso, eles começam então a ver quem vai matar quem. Então essa questão começa para algumas certas pessoas, começam a incomodar. E puta que pariu, não pode falar palavrão aqui, né? Desculpa, eu me empolguei aqui. E aí começou a falar, e começa, e tem um momento então que quando aí começa a morrer filho de uma, né? No caso o filho da mãe, que morre, e começa a morrer outra pessoa, e morre Flávio Maciel, e morre mais um, e por que essas pessoas estão fazendo isso? E de repente há essa reação de Damiano, que é a primeira reação de pensamos que ele vai morrer e ele estoura a cabeça. Então, quando eu ouvi da plateia, o que as pessoas falam é que há essa comemoração porque é um alívio dessa opressão, né? De tipo, ai, graças a Deus, ai, miserável, era isso que eu queria fazer. Mas eu não concordo com isso também. Eu acho isso errado, a gente não precisa matar ninguém. Só que eu acho que a questão lúdica desse filme é que a gente vibra por uma questão de que podemos resistir. Eu acho que para mim essa mensagem, né? Assim, eu concordo com você que assusta, porque teve uma sessão em Recife que as pessoas vibravam a cada coisa, inclusive quando o Lunga decapitava a cabeça e que ele estava lá enfiando a facão e as pessoas lá, é uma loucura. Isso me assustou também, né? Mas eu entendo que é um grito que está muito preso e essas pessoas precisam se libertar, né? Eu acho que nessa questão metafórica que eu coloco, eu acho válido você se libertar dessa maneira. Mas eu concordo muito com você de que eu não acho que a gente tem que sair por aí decapitando cabeça. Esse sou eu. Tem gente que acha que sim. Bom, olha, tá vendo? Então tem pessoas e pessoas. Eu acho que a questão da mãe, só para concluir rapidamente a minha questão, acho muito pertinente o teu pensamento. Eu, como homem, não vou falar muito, né? Porque eu acho que é uma questão mais para as mulheres, enfim. Mas para uma visão que eu tenho, eu vejo que esse filme também aborda que as mulheres nesse filme também trazem uma força, né? Mas eu vou deixar essa questão da mãe e das mulheres para ela, mas eu acho que trazem uma força sim nesse filme, nessa estrutura. Olha, eu acho que Eu queria pontuar uma coisinha. Me lembrou muito essa questão da violência, os jogos que as crianças têm através do celular, jogos que são violentos, de matar o outro, né, e de comemorar a morte do outro. Isso me lembrou muito no filme, né? Inclusive ele é baseado quase num game também, né? Os americanos estão num game de alguma maneira, né? Fazendo. Eu acho que você tem muita razão em relação ao museu, acho que é bem importante essa informação, que é das armas que são colocadas ali, que são, quando precisar, eu pego uma história, esse lugar tem uma história, o Brasil tem uma história, e se precisar, a gente vai retomar essa história. Já que nós temos, eu repito, desculpa ficar falando do presidente, a gente realmente abre os porões da ditadura, quando ele abre, ele também abre a nossa resistência automaticamente, entendeu? Ele abriu, ele está falando, ele homenageia, então você fala, já que você está falando sobre isso, então, como é que era mesmo naquela época? Tinha que ter arma, como é que era? Qual era o manual? Porque estamos em disputa. O filme é uma disputa de imaginário, ele é um discurso. No discurso, ele cria a catarse de você torcer para que algum vilão ali saia do jogo. Então, acho que o grito, ele vem, é o que ele falou, é do imaginário e é do discurso, que aquilo acabe, que aquilo pare. Então, quando ele morre, é simbólico de que ele não mata mais alguém, não mata mais a criancinha, não mata mais... Então, a gente está gritando pelo imaginário, como você grita por um gol. É um pouco violento mesmo, concordo. Eu repito, também não sou a favor, mas eu sou a favor da vida. E assim, eu sou a favor da vida. E, às vezes, a gente tem que estancar alguma coisa para que a vida continue. Assim, é puxado, fala aí, amiga, vai a verdade. Quem está morrendo? Quem está morrendo agora, nesse momento no Brasil? Quem está morrendo? É negro na periferia. Ponto. Ponto. O resto é acidente.
Quem leva tiro todo dia, você pode ir em dados, é preto na periferia. Aí você vai dizer, mas não sabe, é difícil, gente, não é simples não. Então eu acho difícil. Enfim, acho que a coisa da mulher é o seguinte, concordo com você, a ação está colocada nesse western aí, dos masculino, mas tem uma matriarca que morreu e que gerou tudo aquilo, e no final, quando ela aparece, acho muito bonito ela aparecer no final e fazer assim para ele, olha ali, ó, deixa eu dar um som, meu amor. Existe uma guarda ali, eu acho, ela morreu e ela é uma guarda, ela que gerou tudo aquilo e gerou tudo menos ladrão, gerou tudo menos ladrão, ela gerou toda a sociedade menos ladrão. É muito importante essa informação. E é uma mulher que gera, é uma mulher negra que gera. Então, eu acho que tem uma guarda, uma proteção, um matriarcado colocado em algum lugar, mas eu concordo que ainda nós mulheres temos que disputar essa ação feminina no discurso. Como vocês enxergam? Eu lembrei, vou tentar ser sucinto. Tudo bem, estamos aqui, estamos juntos. O Boal uma vez estava o Boal é um teatrólogo, estava fazendo uma peça no Movimento Sem Terra, e ele estava fazendo a peça falando, temos que invadir as terras, não sei o quê. Daí acabou a peça, o pessoal falou assim, então vamos lá, toma uma enxada, vamos invadir. Daí ele falou, não, peraí, não, eu sou artista. Então assim, até que ponto essa obra propõe uma coisa, mas é isso mesmo? Assim, a sociedade então tem que tirar as armas do museu, é isso? Então... Eu acho que eu entendi a sua pergunta, e ela é uma pergunta bem interessante, de verdade, porque, na verdade, eu acho que, para mim, a função da arte, ela é um ampliador de campo na nossa cabeça, né? Cada um vai ter uma ideologia diferente sobre uma obra que você assiste, cada um vai ter uma percepção única do ser humano, né? Eu com esse filme eu posso entender uma coisa, ela outra, ele outra, enfim, a gente assim constitui que somos seres humanos diferentes, e isso é incrível numa sociedade, né? Porque são pensamentos diferentes e que a gente acaba discutindo e vive, enfim, conhecendo mais. Nessa questão do filme, eu não acho que a gente tem que... eu acho que tudo é uma metáfora, né? Se você for olhar, o Kleber, ele falou inclusive que ele, inclusive eu concordo com ele, ele falou que as armas deveriam ser todas destruídas e algumas permanecer no museu mesmo, como uma história do que aquilo foi, para que a gente saiba que aquilo não se deva repetir. Isso eu acho muito simbólico, né? As armas no museu, para mim, elas contam uma história, né? Elas estão ali para contar uma história de quem foram esses homens que chegaram e construíram essa cultura de ter que matar e conquistar e guerra, né? Então, eu acredito que esse filme é toda uma metáfora para que a gente possa enxergar que ainda existe isso em pleno século XXI, né? E até quando isso vai existir? Dessa questão de ter que conquistar e de ter que criar uma arma, de ter que matar fulano porque ele falou que a minha religião é pior do que a dela. Mas ele falou então que meu sapato é feio. Para mim eu vejo assim, porque é uma discussão que eu não entendo do porquê de ter que eu conquistar uma terra se a terra já está lá e tem pessoas vivendo lá, e porque a gente não pode aprender com essas pessoas. Então todo esse filme tem uma alusão a isso, né? A essa estrutura de quem são essas pessoas que vêm. Inclusive, as pessoas do Bacurau falam, você quer viver ou morrer? Dão uma opção ainda para essa pessoa quer viver, então vamos que a gente vai viver. Por que vocês estão fazendo isso? Não sei, né? Eu não vejo que a gente tem que tirar as armas do museu, eu não vejo assim. Eu vejo que, antes de tudo, elas têm que estar no museu, a gente tem que entender a história e ir lá no buraco mais fundo e entender de não fazer mais isso, de não ter mais a violência. Para mim é isso que me relata, é isso que me trata. Eu acho assim, a gente vai sair daqui agora, comer uma pizza, jantar, tudo bem, a gente está ótimo. O mundo não está assim. A violência não é dada pelo que eu achar que é agora, a violência é dada pelo cotidiano, pelo que está acontecendo. Eu estou achando o Tomás muito bonzinho, porque na verdade eu estou achando muito violento o mundo, eu acho muito violento. E eu fico assustada com a violência, e o meu susto não faz eu me trancar em casa. Essa é a minha diferença, eu sou muito militante. Eu vou para a rua, entendeu? Mesmo sendo branco, tem todos os privilégios, que bom que eu tenho, eu uso eles, inclusive. Mas tem tudo que é lugar para reclamar, porque a gente tem que usar. É isso que a gente tem um pouquinho de oportunidade, tem que fazer, como esse espaço aqui hoje, sendo aberto. É uma oportunidade dada e você tem que usar, tem que ocupar os espaços, todos os espaços. Agora o filme faz uma questão, para ser uma metáfora,
e para dizer que ele também é uma narrativa, e dizer que ele é um discurso, eu repito, ele é um discurso. Ele dá uma pista, assim. Como o Bacurau saiu do mapa, então a utopia está, repito, está dada a utopia, e você toma um negocinho lá, então você está num portal. Então a gente pode entender também que tudo aquilo é um portal. Agora, então, se é um portal, então não venha branco, não venha pássaro e ninguém morrerá. Pronto, tá fácil. Você não atira em mim, eu não atiro em você. Agora está dizendo assim, se você atirar em mim, eu atirarei em você. Eu acho que é isso, para mim, o discurso do filme que é esse. Não é, vamos sair daqui. Ninguém saiu do Bacurau com a arma na mão gritando, vamos matar todo mundo. Ninguém fez isso. A narrativa estava no Bacurau. A narrativa estava dizendo, eu estou aqui quietinho, você veio. Então está dizendo, se você vier, pode ser que as pessoas reajam. Tá, governo? Porque as coisas têm limite. Eu acho que essa questão do limite é importante no imaginário e na ação um pouquinho também. Entendeu? Eu não sou a favor do terrorismo, nada, mas eu queria uns sustinhos aí, presidente, porque tá demais. Entendeu? Tem que tomar uma... eu acho que eu preciso diminuir um pouquinho, assim, preciso parar um pouquinho. Gente, legal, não pode falar. Só ele que não está se colocando como presidente, não sou eu que estou tirando dele o cargo. Ele que não está agindo como governante de um país. Então a gente tem que lidar falar na altura, é isso que se trata. É da altura. Você tem que discursar. Com criança você não fala mais baixo, não abaixa teu corpo, fala muito nele. Então, você tem que fazer um pouco assim, às vezes. A pessoa fala do jeito que tem que falar. Então, não. Eu acho que é uma reação que é dada no filme, que ela é extremamente importante no momento histórico. Eu queria só chamar a atenção para uma cena que eu acho também que dá uma dica sensacional, simbolicamente. Tem tantas cenas impressionantes no filme, né? Mas tem um detalhe que é o casal que foge da cidade desesperado e achando que a solução é escapar sozinho, né? Deixando os outros para trás. E acho que essa dica que o filme dá é bem bacana, mas eu queria sugerir que as outras pessoas perguntassem. O Ricardo Darín, um ator argentino, ele foi convidado por um estúdio, não sei qual, em Hollywood, para trabalhar num filme. E a hora que ele foi conversar com os caras, ele viu que o papel dele era de um latino, né? Eu queria saber se você recebesse o mesmo convite, se você teria a mesma atitude. Rápido assim. A pergunta do Darín, se eu faria esse filme, cara, eu concordo muito com a resposta. Primeiro eu vou dar uma resposta de um amigo meu que eu concordo. Eu faria sim, e vou dizer por quê, né? Eu tenho um amigo meu que ele é ator negro, não vou revelar o nome dele aqui, e convidaram ele para fazer um papel de um traficante, né? E mais uma vez, um negro, um traficante, né? E ele falou assim, tá, eu faço esse papel. E aí queriam dar para ele o figurino de uma sandália, uma bermuda, uma camiseta, são as roupas bem rasgadas. Ele disse, não, eu sou um traficante, eu tenho dinheiro, eu sou um traficante foda. E ele começou a defender esse personagem. E as pessoas começaram a ficar, calma, não, mas a gente vai botar, você é um traficante que vai levar um tiro. Ele, não, eu tenho uma armadura. Eu comprei uma armadura, eu tenho dinheiro, eu não sou burro. Eu arquitetei toda uma história, eu estou vivo. E aí os personagens começaram a crescer. Entendeu? Acabou que ele não fez o filme, né? Que a galera não queria mais ele, porque ele botou tanta inteligência, né? Então eu acredito que eu faria o mesmo. Eu falaria, para fazer um traficante, eu vou fazer um traficante. Agora eu sou um traficante foda, né? Porque eu acho que a gente tem que sair disso. E para ser bem rápido e sucinto, eu tenho um sotaque muito forte, né? Eu sou do Nordeste, né? Eu sou de Recife, Pernambuco, né? E eu me lembro que mais atrás eu perdi muitos trabalhos por questões de sotaque. Porque as pessoas falam assim, você consegue neutralizar o sotaque? Seu sotaque é neutro? E eu me pergunto sempre assim, o que é um sotaque neutro? Né? Eu fico, o que é um sotaque neutro? Né? Isso é uma questão para mim, né? Essa questão. E tudo bem, se você é um diretor, uma diretora e falar assim, Tomás, esse personagem nasceu no Rio Grande do Sul e a história dele... Eu vou fazer um personagem com um sotaque do Rio Grande do Sul. Eu não me imponho a isso. Claro que vou fazer, porque ele nasceu, tem uma história, tem uma estrutura. Se ele nasceu na China, eu vou tentar fazer um chinês que, enfim, né, eu vou fazer uma pesquisa para isso. Agora, se você não tem uma descrição do que é esse personagem e fala, vamos neutralizar esse sotaque, aí eu já coloco em cima assim, o que é um sotaque neutro? Entendeu? Então eu acho que isso é uma questão também que me bate bastante, assim, sabe? De uma defesa, de uma cultura, que isso para mim é um racismo cultural. Né? Aliás, Tomás, eu trabalhei numa grande emissora de televisão que dava muita audiência e os nordestinos não podiam, os repórteres nordestinos não podiam entrar em rede.
ou seja, só podia entrar os sulistas e os repórteres do Sudeste. E quando dos repórteres do Sudeste querem deslocar para Recife, Fortaleza, o Rio Grande do Norte, saía de férias, ia alguém do Sul para substituir. Eu mesmo tive que ir para o Recife 2 vezes para substituir repórter. Então, assim, é uma cultura que foi criada no país e que graças a Deus, parece que estava terminando, né? Tanto que eu gosto muito do sotaque nordestino e quando eu escuto eu fico apaixonado cada vez mais pelos sotaques, né? Os sotaques são bonitos, né? É uma canção de cada um. Né? Eu acho que ainda é latente essa racismo cultural, mas eu acho que está para se dissolver por aí. Eu gostaria só de fazer um ponto, achei super legal a colocação da Carolina, mas quero dizer que as nossas questões hoje da resistência, nós estamos discutindo o século XIX, e eu tenho muita saudade do Florestan Fernandes, e ontem eu li o livro Sociologia da Cultura, do Ottaviani, falando sobre a década de 70, exatamente o que a gente está vivendo. Esse livro foi feito nos anos 70, falando sobre isso. Mas eu só estou querendo dizer uma coisa importante. Eu achei super legal no filme a questão da valorização do professor. Não existe nenhuma possibilidade, sem conhecimento, sem educação e sem cultura, a gente caminhar para qualquer reflexão. Não é o mesmo momento histórico dos anos 70. Concordo com você, a gente precisa impor limites, sem dúvida nenhuma, mas não é o momento histórico da década de 70. A ditadura está aí no dia a dia. Hoje já estamos em guerra, né? Sobre a questão do negro, da etnia negra, dos povos indígenas, né? Então eu queria perguntar para vocês a importância do professor. E se tiver algum professor aqui, fazer uma saudação ao Xixo, dar os palmas para vocês são imprescindíveis, e dar parabéns à escola, aqui a escola do Tribunal de Contas, ao Xixo e a todos os profissionais daqui, que isso aqui abre um campo de discussão muito importante que falta hoje em São Paulo. Nós precisamos conversar com os nossos diferentes. Aqui, as perguntas, as colocações são as pessoas que estão pensando diferentemente também. Então, eu queria a opinião de vocês sobre a questão do professor. Mais que uma pergunta, é pontuar. Somos professoras, somos resistência. Nós vivemos na escola pública a violência todos os dias. Nós temos crianças pequenas sendo violentadas todos os dias de diferentes jeitos. E nós acolhemos essas crianças e nós temos uma responsabilidade muito forte com as famílias e com a comunidade local. Portanto, só pontuar as miudezas, como Manuel de Barros fala. Esse filme, para além de violento, não tem nada. Ele é altamente poético. Aquelas pílulas, né, que aquele curandeiro traz, sabe, a possibilidade de ser o que você pode ser. Como professora, como resistência, nós estamos com essas pílulas. A questão dos professores, né? O que é que você... A pergunta é retórica, está dada. A função do professor é estrutural numa sociedade. Por que é importante o professor? Porque é importante o professor, é quase o ponto final. Porque, na verdade, é estruturante, né? Em toda sociedade pequena, grande, média, tem a igrejinha lá, porque, no Brasil, né? Porque o catolicismo chegou matando o tribo e pondo a igreja em cima, e tem sempre professor. E, às vezes, um padre muito bom, muito bem organizado. E também tem isso, tem um missionário bem organizado também, que ajudou muito, inclusive, na ditadura. Mas a questão do professor é estruturante, tanto que ele vai procurar no mapa e não acha, ele vai em outro mapa e não acha, porque ele está procurando uma coisa que já era, que ele sabia que tinha, né? E todo mundo fica lá, é bonita a imagem, porque fica aí todo mundo em volta dele, né? Ninguém disperso, ele consegue focar a atenção. Enfim, professor é isso, e professor é a continuidade da informação, e lá quem dá professor é eles, né? Você não sabe que os brancos estão sempre reclamando da vida, uma dor, não sei o que eles pensam da vida. É legal o drama, o branco está sempre com o drama. Eles estão com o caso, eles estão com o drama. Eu tenho negócio, uma dor, eu preciso tirar algum lugar. É impressionante isso, né? O drama branco. E a gente está ali com a ação do negro, de toda a sociedade ali. E o professor é um foco de ação, que é o filho também da matriarca. Meu pai é professor de engenharia civil, ele é aposentado, né? E eu acho que é isso, só para concluir, que eu acho que um professor é uma base incrível
para a vida. Para mim é o elixir da vida, é a sabedoria. O professor é foda. O professor é foda. Na questão tecnológica, me chamou a atenção no final do filme, e eu faço uma pergunta: com quem ficou o drone? A minha pergunta não é cadê o drone, a pergunta é quem falava no ouvido dos americanos. Eu queria trazer um pouco à tona o Lunga, perguntar também um pouco de vocês o que vocês acham desse personagem, porque é um paralelo muito grande com o Lampião também, né? Eu não sei se vocês concordam, mas tem isso, e além disso, ele é bicha, né? Ele fala isso, a gente está aqui com fome, bicha com fome, algo assim. Eu acho isso muito legal de trazer à tona, como no filme o meio LGBT é comum, como isso é natural na sociedade, como isso é bonito. E aí nisso, eu também queria perguntar se vocês tiveram algum problema com verba por causa disso ou não. Problema com o quê? Com verba, se cortaram alguma coisa, teve alguma censura, logicamente, né? Primeiro, falando rapidamente aqui sobre a questão de Lunga, ele ser essa bicha, né, que ela mesmo se explicita dessa forma, e como ela é respeitada, porque as pessoas falam de Lunga ela. Eu acho isso incrível, essa questão do gênero, né, dessa sexualidade que ela escolhe. Né? E eu acho que isso quebra uma questão de estrutura muito preconceituosa que eu falo, a sociedade tem, né? Que acha que um homem gay ele não é capaz de nada, porque um homem gay fica afeminado e é frágil. Não tem isso, entendeu? Homem gay é um homem gay. E ponto final, sabe? Uma mulher lésbica gay é uma mulher lésbica gay. Ponto final, não tem isso. Não tem uma diferença só porque é um gay, é que é mais fácil bater. Não, sabe? E essa personagem, Silvério Pereira, ele define muito bem. Né? Porque ele tem essa questão, ele é gay realmente na vida. E ele fala sobre isso, essa questão. Ele fala que usou muito da força dele, muito dessa potência que ele tem, e quis representar, inclusive com Kleber e Juliano, que já escreveram esse personagem pensando nele, para representar isso, essa questão desse ser que é muito forte e respeitado na sociedade. E as pessoas falam, quando ela chega na cidade, as pessoas falam: como ela tá bonita, aí levando um brinde, né? A mulher, que roupa é essa, menino? Mas enfim, é considerado como um ser andrógeno também, tá tudo bem. Enfim, eu acho isso bacana. E a gente fez o filme antes, como ela estava falando, então não teve nenhum corte de verba, mas teve uma perseguição política em relação a Kleber e Juliano, pela questão que eles fizeram em 2016 lá em relação a Dilma, né? Do golpe, né? Então, a verba que a gente tinha era do governo Lula e Dilma. Eu queria chamar a atenção para a questão dos celulares na hora que apareciam as cabeças lá decapitadas, né? Mais uma vez a população usou, eu acho que ali aparece uma crítica bem declarada, né? E aquilo me chocou muito mais do que aquela monte de tiro, eu acho que porque isso representa quando tem acidente, as pessoas param para poder filmar. Quando tem briga na escola, as crianças querem fotografar para poder colocar no YouTube, para as pessoas assistirem. Então, eu acho que existem outras coisas que a gente pratica no cotidiano que são bem mais violentas. E eu só queria chamar a atenção sobre a questão do coletivo, daquelas reuniões sempre que apareciam, da população se reunir para discutir as coisas, né? Sim, isso é maravilhoso. Né, eu acho que uma coisa muito, muito forte ali, né, naquela questão. Não é muito uma pergunta, mas é mais um ponto A, né? Falando sobre a questão do celular, eu acho que é super importante essa questão de como a internet ela é excelente, mas ao mesmo tempo o quanto que ela pode destruir, né? E o quanto que a gente tem que estar atento, porque para mim essa estrutura que você trouxe aqui, esse pensamento que você trouxe é altamente pertinente, né? Os adolescentes que têm acesso à internet muito fácil têm acesso a qualquer coisa. Você aparece lá, você é de maior, você aperta sim, não interessa quem está apertando, e você pode ver o conteúdo, né? Então, e tem muitas coisas que vários grupos, às vezes, eu já saí de um grupo que eu recebi umas coisas violentíssimas, uma cabeça explodindo. Para que eu vou querer uma cabeça explodindo, sabe? Eu vi um vídeo de uma mulher acidentada, sabe? Eu fico pensando na família que aquele vídeo, de repente, passa. Enfim, eu acho que essa é uma crítica muito pertinente, eu acho que isso é bem interessante. Michael Moore, né, em Tiros em Columbine, explica muito essa questão do americano com segunda emenda e tudo mais, né? Então, assim, e a pretensão deles entrarem, não eram nem 10 e queriam exterminar toda uma população. Então, isso mostra o quanto a pretensão deles, né?
E eu assisti na semana Os Miseráveis, que é um filme francês. E aí você percebe como a gente está aqui e está lá ao mesmo tempo. Então a gente está discutindo coisas aqui que o mundo está discutindo. E sempre com o viés do racismo muito forte, né, de uma xenofobia absurda. Né? Então, assim, fico muito feliz pelo que sair de um filme desse, né, e você assistir um filme brasileiro e conseguir fazer um paralelo é fantástico. Então, parabéns a vocês, é lindo, lindo mesmo. Muito rapidamente, a minha questão é sobre isso, sobre como o filme foi recebido nas diferentes regiões do país, pelas questões que o filme coloca, né? O filme tem cenas de violência, o filme tem alívios cômicos e nunca é muito óbvio como que a plateia deve reagir a cada cena. Até, enfim, não tem resposta certa por óbvio, né? Tem gente que ri na cena de violência, que se horroriza. Mas se vocês notaram uma recepção diferente, dependendo da região, alguma cena que em São Paulo ninguém ri, quando os sudestinos estão falando que são muito parecidos com os americanos, nas sessões que eu vi aqui, que foi mais de uma, ninguém riu. Será que no Nordeste vão achar isso engraçado? Vão rir porque não estão passando vergonha nesse momento? Enfim, por aí. Em relação aos sotaques, muitas cidades em que a gente foi, realmente teve uma controvérsia, né? No Nordeste inteiro a galera gargalhava, cai na gargalhada porque sofre esse preconceito, né? E sofre essa questão de sotaque, né? O que você fala é foda, é isso que acontece, né? E se você for ver, o jornalismo lá, as pessoas falam dias, fala o D dia, fala o T tia, fala o SS, né? Eu não vejo um jornalismo lá no Nordeste tipo falando dia. Boa noite, hoje é o dia em que o presidente Bolsonaro vai levar um tiro. Não fala assim, sabe? Eles falam assim, boa noite, hoje é um dia. Então teve essa estrutura, né, numa questão social. Então, em São Paulo teve muitas reações de choque, de não entender, né? E tudo bem, tá tudo bem, porque é uma característica que talvez você não vai entender mesmo. E aí é uma coisa a se pensar e expandir a tua mente, né? Por que as pessoas riem disso? Por que isso é engraçado? Por que isso é interessante? E quando você fala da questão dos filmes dublados, é isso. A gente no Nordeste assistia novela, assistia TV, assistia jornal, e tudo é o sotaque sudeste. Então, pra gente, é diferente mesmo. E quando eu cheguei aqui, as pessoas falam, pô, velho, eu não tenho sotaque, sabe? E aí eu falo, tudo bem, você acha que você não tem, mas tá tudo certo, seu sotaque é bonito, cara, só amplie, né? Assim, então tem essa estrutura. Na verdade, a minha pergunta ela é bem simples, ela é bem rápida, ela é direto pro Tomás, na verdade. Eu, na verdade, eu vi um programa do Mamilos que fizeram uma pergunta parecida que você fez no podcast, sabe, do Mamilos? Sim, eu tava lá. Então... É verdade, lógico que eu tava lá. Na verdade, tinha uma pergunta, que você não entrou tanto em detalhe, mas é um pouco interessante pra mim. Tudo bem. Que assim, é a questão do tapa que você dá no prefeito. Adoro. E assim, eu acho aquilo muito simbólico com relação ao modo, tudo que aconteceu, a quantia de violência que tem durante o filme, como ela é representativa, só que a questão de apenas um tapa num cara que tá de terno, e o restante tá sujo de sangue, sabe? E como foi fazer aquela cena, como foi gravar aquela cena. E é basicamente... E falando na questão do Mamilos, né, essa cena do tapa não tinha. Né? E quando eu vi aquele prefeitinho vindo todo almofado, eu pensei em Dória, inclusive. E quando eu vi ele almofado vindo todo organizado, o cabelinho chupado de lado, putz, eu olhei assim e fiz, não vai dar certo. Eu mesmo senti isso, como um ator que estava ali. Então eu cheguei para Kleber e Juliano e falei assim, Kleber, não rola de... Aí ele fez... Não, tá bom já, né? Não precisa, quer bater? Aí eu fiz, mas só um negócio assim. Aí ele falou... Aí Juliano fez, não, bagunça só o cabelo. Bagunça o cabelo dele, humilha ele bagunçando o cabelo. Aí eu... Tá. Beleza. Eu fiz, beleza. Então eu vou bagunçar o cabelo dele. E surgiu na hora a minha raiva e de tanto todo esse conteúdo, esse contexto, de bater na cara dele mesmo. Mas só que antes eu falei pra Tardelli, que é o ator maravilhoso que faz Tony Júnior, Tardelli Lima. Ele é muito foda. E eu falei pra ele assim, só pra ele, fiz, Tardelli, você permite com que eu tenha atitudes de violência com você? E ele olhou pra mim assim e fez, beleza, claro.
Então eu fiz, não, eu vou dar só uma tapa na tua cara, só uma tapinha. Ele, pode bater. Pronto, não avisei mais ninguém. E foi aquela tapa, assim, eu baguncei o cabelo dele, e na hora veio aquela tapa e bateu, e foi incrível, ficou. Né? Eles não cortaram, porque é humilhante. É humilhante uma pessoa daquela posição, né, se sentir com o cabelo bagunçado. Isso já é humilhante, o cabelo bagunçado, uma pessoa daquela posição. E ainda levar um tapa, puxar assim como se fosse uma criança na frente de uma sociedade, isso para mim é fantástico. Isso para mim é o que dá vontade de fazer. Né? Mais do que cortar uma cabeça, mas eu acho que uns morrinhos, uns tapinhas, né, umas puxão de bochecha, eu faria, mas é isso. Já respondeu tudo. Na verdade, eu só falaria uma coisa. Ele já respondeu que portava aqui. Achei que são das diferenças. A Angela Davis fala muito isso. Não dá para discutir classe sem discutir raça. Não dá para discutir raça sem discutir gênero. Não dá. As coisas, elas são... Está tudo interseccional. Não tem como. Está junto. Né? Então, é que nem o filme Parasita. Tem uma coisa que vocês viram, Parasita? É um filme interessante. Porque ali, por exemplo, a gente aqui se diferencia pela cor. Aí o brasileiro vai lá branco e acha que a cor dele vai ser diferente. Ele não tem, porque a região dele também ele não pertence. E no Parasita, aquele menino, aquela família consegue pertencer. Porque não tem cor, não tem biotipo. E não tem sotaque, porém tem cheiro. Então sempre tem alguma coisa que vai detectar a classe que você está. Não é que é uma verdade o cheiro, mas está tudo colocado. A gente está sempre sendo discriminado por alguma coisa. Eles têm que ficar atento. A gente acha, essa cena dos brasileiros é impressionante, porque eles têm certeza que eles fazem parte. E eles não fazem parte, mesmo tendo a corzinha, o biotipo que diz respeito. É muito bom. Bom, eu queria dizer o seguinte, que a nossa estreia aqui no circuito cineclubista, né, do SP Cine, né, aqui da Prefeitura de São Paulo, né, do município, começou bem com esse debate, com esse filme. Me impressionou o fato das pessoas ficarem aqui participando, né, e acho que esse é o papel que a gente tem que fazer aqui nessa projeção dos filmes que vão vir para cá. Queria lembrar as pessoas que o hotel era o Hotel Cambridge, né, que é um belíssimo filme que vai passar aqui no dia 30 de janeiro, às 17 horas. Então, você que está em casa aí assistindo pelo Facebook, programa aí na tua agenda para vir aqui assistir era o Hotel Cambridge. Queria dizer também que foi um prazer ter você aqui, Lua. Queria agradecer pelo convite, estar aqui na frente desse ator, que eu admiro muito. Parabéns mesmo, viu? Que essa trajetória corra. Oi? Tem um manifesto que você vai ler no finzinho. Peraí, deixa eu terminar aqui. Queria agradecer também você, Tomás. Eu que agradeço aí as suas palavras, eu fico até tímido. Mas a tua é tímido também, viu, gente? Não é verdade? E eu queria agradecer ao convite, de verdade. Achei muito bom tudo aqui, esse espaço, essa abertura. Eu fico muito lisonjeado, muito feliz. E só espero que a arte continue aí conosco, que vai continuar. E a Lua falou aqui no começo, né? Acho que você separou um manifesto aqui que está rodando, que é contra a censura, porque a gente está sendo censurado, isso é fato, estamos sendo perseguidos, nós artistas, e tem um grupo no Brasil inteiro chamado Artigo 5º, que é o artigo 5º da Constituição que está colocado. Então eu vou ler, muito curtinho, mas vocês topariam ficar em pé? Vamos ficar em pé, deixa isso aqui, pelo amor de Deus. Ler manifesto sentado é difícil. Vira. Eu peço licença para falar coisas que afetam nós, artistas, e vocês, o público. É sobre nossa liberdade. Você está aqui agora porque tem o direito de escolher. Você pode assistir algo sobre um herói negro, sobre a vida de Jesus, sobre mulheres liderando uma revolta, sobre homossexualidade, sobre bacurais, sobre princesas, enfim. Essa escolha é um exercício do seu direito de ser quem você é e de poder pensar diferente. Muitas obras artísticas são feitas com o imposto que pagamos. É como se cada um de nós colocasse moedas numa caixa onde está escrito cultura, para que a sociedade possa ver obras de arte como prevê a Constituição. O governo de um país, assim como a arte, deve representar todos os cidadãos, todas as crenças, todas as famílias. E nenhum governo pode impedir que você se veja na arte do seu povo.
Hoje, o governo está dizendo que a verba da cultura só poderá ser utilizada para obras que representem um tipo de família. Neste momento, órgãos públicos estão inventando desculpas para censurar ou suspender filmes, livros, peças. Nós, artistas, somos livres para escolher que arte queremos fazer, e você é livre para escolher o que quer assistir. Somos o movimento Artigo 5º, o Estado tem que cumprir a Constituição que respeita a diversidade cultural brasileira. Liberdade, liberdade, ninguém cala ninguém. Bom, muito obrigado. Eu queria pedir a vocês uma salva de palmas para o pessoal aqui da escola, que hoje está toda em peso aqui. Como disse a Lua no início do nosso bate-papo aqui, que a cultura movimenta muita gente, né? Há um encontro de pessoas para se fazer uma obra. Hoje aqui, muitas pessoas vieram aqui se dedicar para que esse espaço seja um espaço de convivência, de ampliação da cultura, né? E acho que a gente conseguiu. Eu queria dar parabéns aqui para o Xixo, para o nosso conselheiro Maurício Faria e para o Marcos Barreto, que foi o idealizador de transformar esse espaço num espaço de cineclube. Então, daqui para frente, gente, esse espaço é de vocês. Quando os filmes forem anunciados, vão colocando na agenda, avisando os